Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai explorar um dos caminhos mais sombrios e arriscados do universo de Vampiro à Máscara. A questão é a seguinte: como que um vampiro da Camarilla, sabe, a seita dos príncipes da descrição, poderia simplesmente largar tudo para se juntar aos seus inimigos mortais, o Sabá? Uma péssima ideia, geralmente. Exato. E a gente tem aqui uma análise que descreve o Sabá não como um bando de rebeldes, mas como um culto assassino da morte. A nossa missão hoje é desvendar a real natureza dessa seita, por que alguém faria essa escolha, que parece suicida, e qual é a realidade brutal por trás disso. E, assim, já adianto que não é só preencher um formulário de transferência, né? Definitivamente não. Essa é uma visão que vai direto ao ponto, sabe? Sem romantizar. A gente abandona aquela ideia de que o Sabá é só um grupo de, sei lá, anarquistas lutando por liberdade. A realidade é que é muito mais sobre horror, sobre contradição, sobre uma doutrinação visceral. É uma descida ao abismo, não é uma simples troca de lado. Certo. Então vamos começar por aí. Muita gente ouve Sabá e a primeira coisa que vem à mente é liberdade dos anciões. Mas a descrição que a gente tem aqui é de um culto que trata a lavagem cerebral como uma virtude. Como é que essas duas coisas coexistem? Então, esse é o ponto. Elas não coexistem. E essa é a grande hipocrisia do Sabá. A espinha dorsal da lealdade deles é um ritual chamado Valderi. A Valderi. Sei. Nele, o sangue de todos os membros de uma matilha é misturado e todo mundo bebe. Isso cria um laço de sangue artificial, uma lealdade forçada, quimicamente e magicamente. Não é uma escolha, não é amizade. Você é obrigado a ser leal a todos ali, mesmo que o seu irmão de matilha seja tipo um psicopata completo que você odeia. Peraí, então toda aquela conversa, toda a retórica de se libertar dos laços de sangue que os anciões da Camarilla usam para controlar os servos é exatamente o que eles fazem, só que em escala industrial. Exatamente. É um espelho sombrio. Eles pregam liberdade, mas submetem os membros a uma servidão química e espiritual que é ainda mais intensa. E essa hipocrisia, ela vai para tudo. Dizem que são livres dos Matusalães, mas são secretamente manipulados pelos seus próprios anciões por trás das cortinas. E a visão deles sobre os humanos? E é o cúmulo da desumanização. Para o Sabá, mortais são gado. Um estoque de alimento que anda, que fala e que deve ser drenado e descartado sem pensar duas vezes. Nossa, isso joga uma luz bem diferente sobre eles. E faz mais sentido agora a decisão, na edição mais recente do jogo, de não os tornar uma facção jogável. Pelo menos não do jeito tradicional. Sim, e a análise que temos faz uma distinção muito boa sobre isso. O tipo de horror do Sabá é descrito como splatterpunk e teológico. É gráfico, é visceral, é sobre celebrar a monstruosidade. A proposta mais recente do jogo foca num horror mais pessoal, na tragédia de perder a humanidade aos poucos. O Sabá não se encaixa nisso, porque o objetivo deles é justamente acelerar essa perda, é destruir a humanidade por completo. São filosofias de horror que são opostas. Ok, entendi. Então eles são esse culto de monstros hipócritas. Mas isso me leva a uma pergunta bem prática. Digamos que eu sou um brujá da Camarilla. Tô de saco cheio do meu príncipe, das regras, de tudo. Eu posso simplesmente aparecer num antro do Sabá e falar: "Ei, pessoal, tô dentro." Como isso funcionaria? Na prática, você estaria morto antes de terminar a frase. Direto assim? Direto assim. A resposta para essa abordagem é um sonoro e sangrento não. Um vampiro da Camarilla, que eles veem como mole, domesticado, se ele aparecesse assim, na melhor das hipóteses, ele seria o jantar. A descrição é bem explícita, ele seria torturado por esporte, destruído e quase com certeza diablerizado. E só para lembrar, diableria é basicamente consumir a alma e o poder de outro vampiro. É o crime supremo na Camarilla. E um esporte para eles. Exato. E o que sobrasse? As cinzas dele provavelmente seriam enviadas de volta para o clã antigo com uma nota de zombaria. O Sabá veria esse indivíduo de 3 formas. Uma armadilha óbvia, uma refeição fácil, um happy meal, como a fonte descreve, ou, na melhor das hipóteses, um fraco tentando fugir dos próprios problemas. Alguém que não tem valor nenhum para a causa.
Ok. Se o risco é a destruição final, por que alguém, em sã consciência, tentaria? O que levaria um vampiro a sequer considerar essa jornada? A sanidade, assim, já foi embora faz tempo. A análise aponta para duas motivações principais, e as duas são extremas. A primeira é que a filosofia do Sabá realmente o atrai. Ele olha para o abismo da monstruosidade e sente que ali é o lugar dele. Ele não quer mais lutar contra a besta, ele quer dançar com ela. Ele quer ser o monstro. Sim, e a segunda razão é o mais puro desespero. A besta interior, aquele instinto que todo vampiro tem, está prestes a tomar o controle total. Ele está no limite. Ele vai virar um White. Exato. E ele sabe que na Camarilla seria caçado e destruído por isso. O Sabá, com seus caminhos para controlar e canalizar a besta, parece a única salvação possível para a existência dele. É uma escolha entre a aniquilação e uma não-vida de monstruosidade controlada. Certo, então o caminho não é bater na porta, é preciso um plano. E isso nos leva à parte mais sinistra de tudo. O caminho da traição. Como é que isso começa? Começa com inteligência, com paciência, não com força bruta. O passo 1 é reconhecimento. O aspirante a traidor não chega nem perto de um domínio do Sabá. Seria suicídio. Em vez disso, ele usa seus recursos. Agentes mortais, espiões, carniçais. Eles os envia para mapear o território inimigo, localizar os refúgios, os ninhos das matilhas. O objetivo inicial é só coletar informação. Onde eles dormem, onde se reúnem. Então ele tem o mapa do tesouro, por assim dizer. O instinto seria usar isso para atacar, talvez para mostrar força. Mas o Sabá não valoriza a força bruta de um estranho. Eles valorizam compromisso. E a única forma de provar um compromisso irrevogável é queimando todas as pontes atrás de você. Por isso, com o mapa em mãos, ele volta para o seu próprio território e aí começa o passo 2. Traições múltiplas. Múltiplas. Por que não basta uma grande traição? Tipo, entregar o xerife da cidade. Porque uma única traição parece vingança pessoal. O Sabá olharia e pensaria, ele só teve uma briga com o chefe e está fugindo. Para provar que é uma mudança ideológica, é preciso estabelecer um padrão. O traidor tem que mirar em vários membros importantes da camarilla local, e não qualquer um, mas figuras que são pilares da estrutura de poder da cidade. E ele destrói essas figuras. Não precisa. O objetivo é entregá-los, como um presente. Ele pode, por exemplo, imobilizar os alvos, deixar-o em torpor, e aí vem o passo 3, a entrega dos presentes. Os corpos desses vampiros são deixados em um dos refúgios do Sabá que ele mapeou, ou, de forma mais segura, ele envia um mensageiro mortal descartável com uma mensagem anônima, revelando a localização dos presentes. E tudo anônimo. Sim, toda a comunicação é feita sobre um pseudônimo, algo como a sombra, para se proteger. Eu consigo imaginar a cena. Uma matilha do Sabá chega no refúgio e encontra, sei lá, 3 anciões da Camarilla amarrados em torpor. A reação não deve ser de confiança imediata. De jeito nenhum. A reação inicial seria de extrema desconfiança, misturada com uma curiosidade enorme. Quem é essa sombra? É uma armadilha? Mas, claro, eles não iriam desperdiçar os presentes, então o processo precisa ser repetido. 1 a 2 meses depois, a sombra envia outro lote. A essa altura, o domínio da Camarilla está um caos, uma caça às bruxas para descobrir o traidor. E para fechar o acordo? Para realmente selar o acordo e ser convidado a se revelar, a última traição teria que ser monumental. Entregar o príncipe da cidade, por exemplo. Nossa! O nível de planejamento, a frieza, a estratégia a longo prazo. É um jogo de xadrez tridimensional, onde o movimento em falso significa sua destruição final por qualquer um dos lados. É preciso ter um tipo de mente muito particular para sequer conceber um plano desses. O que é fascinante aqui é exatamente isso. Ao detalhar esse processo, a análise ressalta o lado intelectual e estratégico por trás da brutalidade. E essa é uma característica que a gente vê com frequência.
Pessoas que se envolvem com RPGs narrativos, com esses universos complexos, geralmente desenvolvem uma capacidade notável para o pensamento criativo, para a resolução de problemas e estratégia de longo prazo. É verdade, a gente precisa gerenciar recursos, antecipar as ações dos outros, absorver uma quantidade imensa de informações sobre o cenário e esse perfil, sabe? Essa capacidade de focar, de criar estratégias, de lidar com sistemas complexos, tem uma semelhança enorme com o que é necessário para se preparar para provas importantes. É uma mentalidade muito parecida. A disciplina para seguir um plano, a análise de padrões para encontrar a melhor solução, a dedicação para dominar um assunto, tudo isso se aplica diretamente. Se você, estudante, se identifica com essa necessidade de preparo estratégico, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, voltando ao nosso traidor. O plano funcionou. Ele entregou o príncipe numa bandeja de prata. O Saba está convencido, finalmente interessado. A sombra pode se revelar. E agora? Eles estendem um tapete vermelho. O oposto disso. O tapete que eles estendem é coberto de cacos de vidro e sal. Agora que ele provou seu valor, ele ainda tem que passar pelo processo padrão. Primeiro, o interrogatório. Ele é levado perante um líder, um bispo talvez, e o que se segue é uma sessão brutal de tortura física e mental. Eles precisam ter certeza absoluta de que ele não é o peão final de uma armadilha da Camarilla. Mesmo depois de tudo que ele fez. É um teste de lealdade que nunca acaba, então. Nunca. E se ele sobreviver ao interrogatório, ainda tem o ritual de iniciação. Um processo projetado não para convertê-lo, mas para quebrá-lo. Por completo. A análise descreve os passos. Primeiro, ele é enterrado vivo. A ideia é forçá-lo a confrontar a besta no isolamento e no pânico total. Isso é só o começo, imagino. Sim. Ao ser desenterrado, ele é imediatamente levado para Volturi, ele é forçado a beber o sangue da sua nova matilha num ritual violento, descrito sem eufemismos como uma violação, para forjar à força aquele laço de sangue químico. E sobre o efeito dessa mistura de sangue. Com a mente turva e hipnotizado pela torrente de vontades alheias em suas veias, ele é forçado a cometer atos de uma desumanidade atroz. Os exemplos dados são terríveis. Invadir um orfanato, incendiar uma escola, atacar pacientes indefesos num hospital. O objetivo é destruir qualquer resquício de moralidade que ele ainda possa ter, é apagar a pessoa que ele era. E como é o dia seguinte, depois disso, de tudo isso? O quadro descrito é bem gráfico. O recém-iniciado acorda do transe, doente, vomitando o sangue que foi forçado a beber, completamente desorientado e coberto pela sujeira de seus atos. E é nesse momento que sua nova matilha se aproxima, dá um tapa nas costas dele e diz: "Parabéns, você passou do primeiro dia." E o processo continua? Continua, noite após noite. Fica claro então. O Sabá não quer convertidos. Eles não querem alguém que acredite na causa. Eles querem soldados. Eles não te convencem de nada. Eles te quebram e te reconstroem a imagem deles. Precisamente. Eles precisam de armas, não de filósofos. E o processo de forja é esse. É brutal, é desumano e é eficiente em criar monstros leais. O que nos leva à pergunta final. Depois de passar por tudo isso, o que realmente resta do vampiro que ele era? Daquele indivíduo que tomou a decisão de trair tudo? Muito pouco. A individualidade no Sabá é descrita como algo raro, um luxo para os líderes. Para os membros comuns, a lealdade quimicamente induzida substitui qualquer laço genuíno de afeto ou respeito. Aquele desertor da Camarilla, que planejou, arriscou e traiu todos que conhecia para chegar ali, agora é só mais um soldado descartável na guerra eterna do Sabá, um rosto na multidão de monstros. E como isso se traduz para a experiência de jogo? Como alguém interpreta um personagem que passou por isso? A análise sugere duas abordagens principais. A primeira, e que é perfeitamente válida, é simplesmente ignorar essa visão mais sombria e criar uma versão própria do Sabá para sua crônica. Talvez mais focada na liberdade e menos no culto da morte. E a segunda? A segunda é abraçar a monstruosidade.
É aceitar que se está jogando como um monstro, membro de um culto terrível. Significa entender que o personagem vai cometer atos hediondos e que o objetivo como jogador é interpretar a jornada de destruição da própria humanidade. A conclusão é que a experiência, se seguida à risca, deve ser terrível pra caramba. Não para ser divertido no sentido de dar risada, mas para ser dramaticamente impactante e interessante. Resumindo tudo, então, a visão que a gente explorou hoje mostra o sabá como um culto da morte hipócrita que usa a liberdade como isca. Juntar-se a eles é um processo de traição metódica que culmina numa doutrinação brutal, projetada não para libertar, mas para apagar o indivíduo e forjá-lo numa arma leal. É uma jornada de desumanização deliberada, passo a passo. E isso me deixa com o último pensamento. A análise foca muito no sucesso do processo de quebrar a humanidade de um vampiro para transformá-lo. Mas isso levanta uma questão. E se o processo falhar? O que acontece com um vampiro que foi só parcialmente doutrinado, que resistiu à quebra total? O que se torna essa criatura? Presa para sempre no limbo entre o monstro que o sabá tentou criar e a pessoa que ele já foi, agora caçada e rejeitada por ambos